Nós estamos recepcionando uma vez mais nos estúdios da TV Prevê o primeiro astronauta brasileiro, o bauruense Marcos Pontes, que nos visita até para poder divulgar uma das suas ações mais interessantes que acontece aqui na cidade de Bauru, que está se tornando, ou já é uma tradição, porque já foram várias edições e este ano acontece mais uma, e a expectativa é sempre muito grande por parte de todos da cidade e aqui da região centro-oeste paulista. Ele vai falar sobre este arraiá aéreo que acontece nos dias 10 e 11 do próximo mês. Marcos Pontes, astronauta brasileiro. Primeiro, eu tenho uma alegria em ter uma vez mais os estúdios da TV Prevê, para que você possa contar um pouquinho das suas atividades, deste arraiá aéreo, enfim, tudo aquilo que o astronauta brasileiro, o bauruense Marcos Pontes, pode colocar para os seus conterrâneos e para os moradores do Centro-Oeste paulista. Muito obrigado pela visita. Seja mais uma vez bem-vindo aos estúdios da TV Prevê. Olha, eu agradeço de coração, aliás, agradeço sempre, né, a recepção aqui na minha terra. É sempre muito bom você vir para cá. E aí, mas a terceira edição do Arraiá Aéreo, né, teve a primeira edição em 2014, né, foram 25 mil pessoas, depois 2015 com 40 mil pessoas, 2016 não foi o Arraiá, foi o Domingo com o Astronauta lá no Recinto Melo de Moraes, com 35 mil pessoas. Esse ano a gente está esperando um público de aproximadamente 50 mil pessoas. Então é uma festa que eu acho que já está no calendário aí da cidade, né? E é sempre uma festa muito familiar. Isso é um ponto importante a ressaltar, e o que eu gosto muito. É uma festa promovida pela Fundação, né? Fundação Astronauta Marcos Pontes, com parceria com a Prefeitura e outras entidades. E é uma festa que nós não tivemos nunca nenhum evento, nenhuma ocorrência, né? O que é muito bacana, o pessoal pode trazer as famílias e é feito para isso. Além da parte aérea, né, dos shows e etc., de demonstrações de aviões, exposições, também tem muito de ciência e tecnologia, e ele tem esse nome, Arraiá Aéreo Inspirando Gerações, justamente por causa dessa parte aqui. A ideia é inspirar jovens para a educação através da ciência e tecnologia, e quem sabe para as carreiras de ciência e tecnologia também, a gente tem outros astronautas, pilotos, engenheiros aqui na cidade, né? Ô Marcos, claro que este arraiá vem sempre com muitas atrações, com novidades, e eu gostaria que você falasse sobre as novidades e a programação que nós teremos ao longo desses 2 dias, que o bauruense já vem recebendo aí com muita expectativa e com muito carinho, porque é feito sempre com muito profissionalismo e com muita organização. Isso, olha, esse ano a gente tem uma novidade principal, né, também, que são 2 dias. Os anos anteriores foi só um dia, costumava ser um domingo. Esse ano vai ser um sábado e um domingo, dia 10, sábado, e dia 11, né, domingo, 11 de junho, então 10 e 11 de junho. No sábado, o evento começa às 2 da tarde, vai até às 9 da noite, então tem essa parte noturna que também lembra que é um arraiá aéreo, então tem a festa junina, tem todo aquele negócio de festa junina, as barraquinhas, música, né, toda aquela parte bacana, tradicional de festa junina, que eu adoro isso aí. E no domingo começa às 9 da manhã e vai até às 6 da tarde, né, no pôr do sol. Os 2 dias nós temos atividades aéreas, né, intensas, bastante acrobacias, aviões militares, aviões civis, aquele passagem de jato, que o pessoal gosta de ver também. Esse ano uma novidade boa também, que faz 7 anos que a Esquadrilha da Fumaça não vem a Bauru. Então esse ano a Esquadrilha já confirmou presença também, então vai estar nos 2 dias com a gente aí a Esquadrilha da Fumaça. E entre muitas outras, eu fico até com medo de ir falando das atrações, porque sempre esquece alguém, mas vai ter aquela parte de robótica, também a parte de foguetes, astronomia, planetário, toda aquela a gente chama de carreiras em foco, né, que a cada 15 minutos ou meia hora tem um profissional de uma área diferente falando com os jovens, que essa é a ideia, né, para incentivar os jovens a essas carreiras, ou para a pessoa ter aquela chance de perguntar, né, como é que é essa carreira, sei lá, de cirurgião, como é que é isso, como é que você faz, que é difícil chegar, como é que eu faço para chegar lá. Então ter esse contato direto com os profissionais. Então essa é uma festa muito, muito bonita. Pois vai ser, serão 2 dias,
no aeroclube aqui da cidade. A entrada é livre. Exato, é no aeroclube da cidade, né, ali na Pinheiro Brizola, né, lá no finalzinho, no aeroclube ali, mesmo lugar que foi em 2015, naquela área, entrando ali do lado da Infraero, ali vai ser o portão principal. A entrada é gratuita, é importante ressaltar isso, a gente conta, e isso é bom sempre agradecer, a gente conta com o apoio de muitas entidades que nos ajudam a fazer todo esse planejamento e a colocar toda essa festa, né, em pé ali. Então a entrada é gratuita, mas a gente pede para aqueles que podem levar 1 quilo de alimento não perecível, que é uma das ideias também, coletar esses alimentos para ajudar as entidades assistenciais aqui da cidade, da região. E nós temos parceiros como o Rotary, o Lions, a Maçonaria e outras entidades que participam diretamente do evento, que depois se responsabilizam em distribuir isso pelas entidades assistenciais da cidade. Só para ter uma ideia de como isso é importante, nos outros anos a gente recolheu uma média de 6 toneladas, né, em cada evento. Então é bastante para quem pode participar. Pode ajudar, isso é. Ajude. Aliás, o bauruense gosta muito disso. Tem sido sempre muito solícito em todas as promoções, onde ele é chamado a levar o seu quilinho lá, ele leva até mais de 1 quilo, viu, mano? Não, tem família que leva 5 ou 6 pacotes de coisas diferentes para poder contribuir. Isso faz diferença na vida de muita gente, isso aí faz diferença. E é bacana você poder participar, contribuir, além da contribuição institucional que está dentro da Constituição da Fundação, que era inspirar, né, jovens, da mesma forma que eu lembro, vou contar uma historinha rápida aqui. Muito tempo atrás, né, para quem não conhece o Aeroclube ainda, ou para quem conhece ou lembra antigamente, tinha aquela cerca baixinha, né, mais ou menos dessa altura. E eu uma gradezinha de madeira, né? Era uma grade, era de metal, mas era uma grade baixa assim. E eu devia ser mais ou menos dessa altura, devia ter uns 10, 11 anos de idade. Eu costumava ir muito para o Aeroclube, ver lá os aviões, né? E a Esquadrilha da Fumaça veio para cá com T-6. Lembra os T-6 antigamente? Eu voei na Esquadrilha da Fumaça. Pois é, era um aviãozão impressionante, né? Aliás, vai ter um T-6 voando aí, do Tique Bazaia vai estar voando também. Mas eles vieram, pousaram, e aquele pátio ali de cima era até de terra, ainda terra batida, aquele negócio. E juntou aquele monte de gente lá no aeroporto, e eu estava colado na cerca. Eu lembro da altura, que era tudo mais ou menos por aqui. E os pilotos foram fazer as coisas deles lá, e um deles, que eu nunca consegui identificar, eu já procurei esse piloto depois que eu não vi o nome dele, né? Mas perguntei para vários dos pilotos antigos da Fumaça, ele veio lá perto de mim, perto de todo mundo, e olhou para mim e falou assim, você quer dar uma olhada? Talvez porque eu estivesse perto do portão, né, ali para abrir. Eu falei assim, eu quero, tal, né? Aí ele me levou lá no avião, deu a mão lá, me levou no avião, estava cheio, todo enlambuzado de óleo, né, aquele cheiro de óleo do avião da Esquadrilha. E aí a gente subiu, eu não entrei na cabine, mas a gente ficou agachado ali do lado da cabine, ele foi me mostrando, tá vendo, isso aqui é o manche, né, isso aqui é como que é o avião por dentro. Eu lembro até hoje do cheiro, daquela sensação de estar no avião, e para mim aquilo foi muito importante, é um momentinho. Para o piloto, ele já deve ter feito isso muitas vezes. Mas para mim, como criança, marcou muito. Então, essa é justamente a ideia, quando você faz um show aéreo desse, você traz as crianças para perto da ciência, tecnologia, com robótica, com planetário, com astronomia, para que eles olhem aquele momentinho ali que um piloto da Fumaça vai estar falando com eles, com um piloto de caça vai estar falando. Muito legal. Pode transformar a vida aqui dentro, né? Sempre começa aqui, de um jovem que vai ser lá na frente. Você contou uma historinha, eu vou repetir uma historinha para você também. Em 1965, 66, eu devia ter acho que 16 anos de idade, eu era locutor de uma rádio lá em Pederneiras e eu fazia um horário à tarde. Eu era o locutor do horário. E de repente aparece um oficial da Força Aérea, e era o piloto de um avião que foi divulgar a vinda no dia seguinte em Pederneiras da Esquadrilha da Fumaça com os aviões T-6. E eu entrevistei o piloto e tal, e ao término da entrevista ele falou, eu tenho um desafio para você, eu quero convidá-lo a fazer um voo no T-6. Eu falei, eu vou, todo entusiasmado, e fiz, e ele começou a fazer todas aquelas acrobacias comigo lá dentro, e assim, sabe, a audiência da cidade, da rádio na cidade era muito grande naquela época. E a certa altura a cidade até parou, minha mãe era diretora do grupo escolar de Assar Praga,
e os alunos foram tirados da sala de aula para ver a acrobacia daquele avião que fazia pela cidade. E a certa altura, a minha mãe, junto com os alunos, com as professoras, ela falou assim, coitado da mãe daquele piloto, o medo que ela deve estar passando de ver o filho fazer aquelas maluquices. Aí falaram, dona Flora, sabe quem está com aquele piloto lá? O seu filho está dentro daquele avião. Minha mãe, pof, desmaiou na hora. Isso é bacana. Então foi um temer, foi um momento, e eu guardo com muita alegria essa história. E você não se lembra do tenente? Eu me lembro. Chamava-se Tenente Rosenthal. Rosenthal. Não esqueço nunca mais desse nome. A Nádia falou que eu tenho facilidade para memória hoje, falando sobre outras coisas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa interatividade que o público, que o jovem pode ter nesse arraiá aéreo. O bacana do arraiá, né, e novamente seguindo essa ideia do Inspirando Gerações, é que ele tem não só, vamos começar ali por fora, mas ele vai ter, para quem chega ali no evento, vai encontrar carros de exposição, carros antigos, motos, vai encontrar toda a parte de alimentação, né, que é uma coisa bacana para quem gosta de festa junina, que tem toda aquela coisa de festa junina. O palco com atividades artísticas o tempo todo. Então nós temos corais, temos as bandas militares, conjuntos tradicionais e etc. Então o tempo todo ali. Depois tem as várias tendas com demonstrações ou apresentações, né, tipo da Polícia Militar, bombeiros, entidades, exposições de ciências. Então, várias tendas com várias coisas interessantes para ver e participar, simuladores, né? Aliás, eu queria agradecer a IT, que também é um dos nossos patrocinadores lá. Então, a IT, a Shell também, que fornece o combustível lá para a gente, a Truck Van, que ela vai estar ela traz aqueles caminhões onde roda ali o Carreiras em Foco, vai estar ali também, perto do caminhão dos bombeiros, né, que geralmente eu fico por ali no caminhão dos bombeiros. Aí tem os aviões em exposição estática, então nós vamos ter aviões da Força Aérea, aviões civis em exposição estática ali, vários tipos de aviões diferentes. Helicópteros, o Exército deve estar aí, novamente com o do CAVEX, né, a aviação do Exército com os helicópteros, o pessoal poder entrar dentro dos helicópteros, ver o equipamento que eles usam. A Polícia Militar também, com helicópteros em exposição. Aviões civis, por exemplo, da escola EJ, deve estar presente também, com vários aviões para... E o povo gosta de ver avião, né? Gosta. E as demonstrações da ACRO, né, a Sociedade Brasileira de Acrobacia, a Marinha do Brasil, com equipamento também e aviões, o Seconsaer, da Força Aérea, Centro de Comunicação Social do Exército, da Força Aérea, da Marinha... Né? Então, vai ter aeromodelos também, para quem... Eu adorava aeromodelos, você também. Né? Então, aeromodelos, drones, então tem a Cobra, né? Que é a Confederação Brasileira de Aeromodelismo, também vai estar presente. Então, é uma festa, não dá tempo de ver tudo, isso é uma coisa interessante, tem que ir cedo para ficar o tempo todo, porque não dá tempo de ver tudo. E para quem gosta também de ver de cima, né? Assim como a gente teve lá no domingo com o astronauta, vai ter aqueles balões cativos, né? Então, durante o final da tarde para a noite, balões cativos também. E para quem não viu o 14 bis ainda, tá uma chance para você poder olhar o 14 bis e o Demoselle, né? Partes da história do Brasil, são réplicas, né? Que vão estar lá desfilando e talvez até, quem sabe, fazendo um voozinho ali para... Nós temos algum Demoselle voando? A IT tem um Demoselle. Aquele tem capacidade de voo, mas ele não deve voar, não. Agora, o 14 bis que vai estar aí, ele tem capacidade de voo e a gente está trabalhando a documentação para que ele possa fazer um voo. Bis? É do Alan Calassa, né? E ele trouxe aqui em 2015, ele fez uma corrida na pista e esse ano, já com a documentação ok, deve fazer um saltozinho ali na pista para o pessoal ter uma ideia de como que é aquilo, né? Além, lógico, da demonstração da Esquadrilha da Fumaça, que é um negócio maravilhoso, né, de se ver. Uma das melhores esquadrilhas de demonstrações do planeta. Às vezes o pessoal não sabe disso,
Mas a Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, é uma das melhores, considerada uma das melhores do Eu estou muito planeta. feliz porque eu sou um amante de tudo isso que o Marcos realiza. E nas vezes anteriores, circunstancialmente, eu tenho ido, ele vem de Houston para cá e eu vou para lá. Minha filha mora lá e este ano eu vou ficar aqui. Vai dar para ver. Vai dar para ver todas as... E claro, vou fazer matéria lá. Eu vou fazer o Marcos ser repórter por um dia da TV Prevê, para que ele possa mostrar. Combinado, Max? Combinado. Você vai ser repórter da TV Prevê lá nesse... Uma coisa interessante, esse Carreiras em Foco, né? Quando você falou, eu lembrei e vão ter universidades lá também. Então aproveite para aqueles que estão pensando aí, que carreira que eu vou seguir, o que eu vou fazer, né? Eu estou em dúvida disso, daquilo. Aproveita para conversar com os profissionais, saber como é que é a carreira, conversar com as universidades. E inclusive vão ter cadetes da Força Aérea também, circulando por lá para tirar dúvidas. Essa é a ideia. Para conversar, como é que é a vida lá, né? Eu quero... Ô Marcos, claro, o Marcos vai gravar uma chamadinha aqui hoje para divulgar, e a TV Prevê sempre esteve participando, até porque o Marivaldo, se eu não fizer isso, o Marivaldo fica ligando todo dia aqui, que vai estar no ar, não sei o quê. O Marivaldo está ajudando você, não está? Está ajudando. A gente tem, essa é uma coisa muito bacana, a gente tem um apoio de muitas pessoas que participam, que tem esse mesmo foco em poder ajudar as próximas gerações a acharem, né, as suas carreiras e etc. E o nosso foco é sempre voltado com a educação, né? E com isso a gente acaba atraindo pessoas do bem, né, que participam. Então eu tenho uma série de pessoas, o Marivaldo é um deles aqui, tem o Capitão Tomassian, eu não vou começar a falar nomes, que de repente vai ter o Edson lá da IT também. Então tem muitos nomes aí de pessoas, né, que nos ajudam. E as organizações, né? Sempre a participação do SESI, do Senai, que eu fui aluno dos dois também, e outras organizações. Tem até o Fernando Tiburcio, ele diz: boa tarde, Marcos Pontes. Aqui em Bauru tem bastante escolas técnicas e faculdades. Eu estudo na ETEC no curso de Eletrotécnica. E gostaria de saber se o Instituto Marcos Pontes não teria interesse em uma parceria para que esses futuros técnicos possam oferecer uma mão de obra mais qualificada para segmentos específicos. É a sugestão dele para fazer esta aproximação com você. É o Fernando Tiburcio e está dizendo que ele fica muito agradecido a você por proporcionar a Bauru o arraiá aéreo e também a tão esperada volta da Esquadrilha da Fumaça. Pois é, isso é muito bacana. Olha, Fernando, né, Fernando Tiburcio. A Fundação, ela tem algumas parcerias que a gente tem tentado estabelecer no Brasil e fora do Brasil, né, mais especificamente no setor espacial, nesse caso. A gente assinou com uma instituição no Kennedy Space Center, né, lá na Flórida, que ela desenvolve, ela é um setor que não é parte da NASA, mas está dentro da NASA, e ela tem uma série de laboratórios onde são testados equipamentos e cargas úteis que vão ser colocados no espaço, seja na estação espacial ou por algum tipo de espaçonave. E a gente assinou esse convênio com eles para justamente levar trabalhos do Brasil para lá, né, e fazer essa interligação, né? Então é uma possibilidade. Quando você fala na utilização eletroeletrônica dentro de qualquer coisa embarcada hoje em dia, você tem isso. Então o que eu aconselharia para o Fernando é que ele começasse a dar uma pesquisadinha no site da NASA, por exemplo, www.nasa.gov, né? Que ali você consegue ver na parte de ciências alguns desses experimentos e já começar a imaginar, né, como que dá para participar disso. Existe também um projeto muito bacana, chama o Projeto Garateia, né, que está sendo liderado por um engenheiro brasileiro que com pós-graduação na Alemanha, mas com essa cabeça de brasileiro voltado aqui para poder ajudar, que é uma espaçonave, né? Tecnicamente é uma espaçonave que vai circular a Lua, né? E tem várias coisas sendo feitas também com relação a isso. Então tem muita coisa bacana acontecendo. Depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre esse espaço. Olha, o Áureo Cagiostro, ele diz: grande Marcos, gostaria de saber como poderíamos conhecer a sua importância na história de Bauru.
ao ponto de todas as crianças conhecerem sua bela história e contá-las para o resto da vida. Meu abraço a você e parabéns por tudo que você faz. Puxa vida, olha, obrigado. Isso é uma coisa muito gostosa, porque a gente faz o nosso trabalho, a gente na parte técnica, etc., mas, para falar a verdade, uma das coisas que me dá mais alegria é poder colaborar para o futuro. Quando você escreve um livro, por exemplo, quando você cria eventos desse jeito e você vê o resultado, né, nos jovens. Há pouco tempo, por exemplo, teve um jovem daqui de Bauru que foi aceito, né, na Universidade de Buffalo, Nova York, estado de Nova York, e que tem participado desses eventos desde o começo. Então, tinha foto dele desde pequenininho até agora, com 18 anos, né, que é grandão. Mas isso é o tipo de resultado que a gente quer. Trazer essa garotada para estudar, trazer essa garotada para ver um futuro possível e construir a sua vida, né, realizar os seus sonhos também. Então, isso é a coisa, eu diria que é a maior recompensa de todo esse esforço que a gente faz para colocar aí esses shows, esses eventos da Fundação. O Agnaldo Rodrigo ele diz o seguinte: o novo prefeito de Bauru, em sua campanha política, prometeu juntamente com você um campo tecnológico em Bauru. E ele quer saber se isso pode sair do papel, esses campos tecnológicos podem se tornar realidade, e espera que não tenha sido apenas uma promessa política do então candidato, hoje prefeito de Bauru. Não, isso é uma coisa muito bacana. Dicas de passagem é uma das coisas que há muito tempo já que eu sonho em ter aqui em Bauru, algum tipo de polo tecnológico que seja voltado para o desenvolvimento de alguma vocação, né, da cidade, e que a gente possa, através disso, criar inovações, novos produtos, novas empresas, novos empregos. E isso, na verdade, esse projeto já deu o start, né? A secretária Aline, da Secretaria aqui de Ciência e Tecnologia, também, de Desenvolvimento, ela deu a partida, nós tivemos uma reunião, eu estava no Rio, eu participei remotamente da reunião, e as ideias já estão sendo montadas. Então, muito em breve, a gente já deve ter isso aí no papel, no planejamento, e saindo do papel para aplicação prática. Diga-se de passagem, uma coordenadora desse projeto é uma pessoa com uma bagagem muito grande, que tem analisado isso pelo mundo todo, tem pós-doc nisso. Então, a gente espera que isso aí aconteça muito em breve aqui em Bauru, que a gente possa desenvolver tecnologias aqui. Tá vendo, Cleiton da Silva, você que fez uma crítica, coloca aqui a ideia do Marcos, que está trabalhando aí nesse outro setor aqui por Bauru e está colaborando com a cidade, a exemplo do que faz em divulgar a cidade com este arraial aéreo. Mas, Marcos, eu te pergunto, como é que está o Programa Espacial Brasileiro? Olha, o Programa Espacial Brasileiro, ele tem sofrido, assim como todas as partes de ciência e tecnologia no país, porque eu diria que uma das dificuldades é justamente a falta de conhecimento do público com relação à importância que deve ser dada à educação, ciência e tecnologia, e lógico que isso acaba refletindo nas autoridades, né, em termos de que programa se dá prioridade, né, e como você colocar orçamentos, que não é só o que resolve, mas como colocar orçamentos de uma forma constante para que os projetos tenham um desenvolvimento adequado, né, e não tenham pontos estanques, né, porque tem dinheiro, agora faz alguma coisa, aí acaba o dinheiro, não faz mais nada. Então tem que ter alguma coisa mais constante. O Programa Espacial segue o mesmo princípio. Nós temos aqui no Brasil um programa chamado Programa Espacial Completo, ou seja, com capacidade de desenvolvimento de cargas úteis, capacidade de desenvolvimento de satélites, capacidade de lançadores, capacidade de bases de lançamento. Contudo, é necessário um trabalho um tanto mais constante em termos disso. O que eu vejo é que a gente está muito aquém da capacidade que a gente tem, ou da necessidade que a gente tem no país. Então, agora eu vou falar aquele negócio que todo mundo fala, que toda vez eu sempre puxo a sardinha para o lado da educação, é porque realmente eu acredito que a educação ela acaba servindo como base de tudo isso, né? A NASA, por exemplo, ela tem um vice-administrador, uma divisão inteirinha de outreach, que a gente chama, que é você poder motivar jovens, motivar crianças para as carreiras de ciência e tecnologia através, né, da educação, e dar conhecimento às pessoas da importância desse tipo de atividade. E a gente não tem absolutamente nada disso, né, efetivo dentro do Programa Espacial Brasileiro. Então, um primeiro ponto que eu acho que poderia ser melhorado.
As carreiras, por exemplo, também de pesquisador, as carreiras de engenheiro dentro do IAE e outras do INPE, elas precisam ser mais incentivadas para que a gente mantenha essas pessoas dentro desses propósitos, dentro desses objetivos. A própria estrutura do Programa Espacial Brasileiro é um tanto confusa, um tanto quebrada. Então, uma análise estrutural também do programa seria bastante adequada. E, lógico que a gente, por causa desses efeitos e outros, né, que a gente poderia continuar citando aqui, mas eu vou usar muito tempo, né? Aliás, um dos meus sonhos era ser presidente da Agência Espacial Brasileira, né? Se a gente tivesse essas coisas mais ajustadas, a gente já estaria a ponto como a Índia, por exemplo, que ultrapassou o Brasil de longe, mas aí se você considerar que o Brasil, novamente ressalto, isso não é só o problema, tem outros problemas estruturais, mas o orçamento do Programa Espacial Brasileiro, 300 milhões de dólares por ano, se você comparar com o orçamento da Índia, por exemplo, de mais de 1 bilhão, 1,4, se eu não me engano, bilhão de dólares por ano, dá para você ver o porquê que essas coisas acontecem. Fala, por que eu vou colocar recurso em uma coisa de ciência e tecnologia, só para botar um monte de cientista fazendo PhD dentro de um laboratório que ele não vai servir para nada? Não, absolutamente não. Quando você tem um programa espacial bem desenvolvido, você melhora a agricultura, por exemplo, a produção de alimentos no país nas áreas cultiváveis. Você melhora a segurança, você melhora a proteção das fronteiras, você melhora a prevenção de acidentes naturais e coisas, você melhora a comunicação. A gente acabou de lançar um satélite. Isso que eu ia perguntar para você. Dentro dessa da linha de raciocínio, nós tivemos um lançamento esses dias, que foi feito através de uma base de lançamento lá nas Guianas, para que nós pudéssemos ter um monitoramento mais exclusivo das Forças Armadas. Qual foi a importância desse projeto, até porque custou caro para o país? Custa caro, mas não ter custa mais caro. É o que eu digo assim, porque senão você vai ter que ficar comprando o tempo todo isso. E é igual você ter a casa própria, você faz um esforço, mas depois você tem aquilo lá. E lembrar que não é só o lançamento em si ou o satélite em si, mas isso também envolve o desenvolvimento da tecnologia ligada a isso, né? É um esforço grande para a gente poder ter esses desenvolvimentos no Brasil, exige, né, orçamentos relativamente altos, mas se você for comparar tudo isso no âmbito geral... E os benefícios que pode trazer... Os benefícios são grandes, né? Também. Custo-benefício é importante. Marcos, foi feito na Guiana, mas o Brasil tinha intenção de aproveitar, e depois daquele fatídico acidente de Alcântara, como é que ficou Alcântara? Como é que ficou esta base? O que você sabe disso? O acidente de Alcântara aconteceu em 2003. Né? Para você ver, para entender mais ou menos a dificuldade que existe em torno disso, o acidente aconteceu em 2003, com a queima da base da plataforma, né? Vamos dizer, um prédio de montagem. Eu perdi vários amigos lá, 21, que eram do IAE, que trabalharam comigo também. E depois disso, lógico que a plataforma teria que ser refeita, foi feita a licitação de tudo isso. E, tecnicamente, a gente teria condição de criar uma outra plataforma rapidamente. Mas a licitação, com toda a questão jurídica em cima, demorou vários anos para que fosse feita. Já começa um primeiro atraso aí. Eu lembro que na época o pessoal falou muito assim, nós perdemos mentes importantíssimas para o país e isso a gente não consegue consertar isso. Consegue. Eu conhecia as pessoas lá e eu mesmo trabalho com coisas de risco, né? A última coisa que eu quero é ser insubstituível. A gente tem que ser substituível, a gente tem que deixar o nosso legado e que outras pessoas peguem a banda. Quantos astronautas perderam a vida em... E nem por isso outros astronautas menos corajosos fizeram o serviço e falaram, nós estamos aqui. A gente tem que pegar a bandeira e continuar, o projeto tem que continuar. Eles literalmente deram sangue para aquilo. Então, a partir daí, eu lembro que eu batalhei muito tempo para a criação de cursos de engenharia aeroespacial no país. Então, quando eu voltei da missão, por exemplo, em 2006, aquilo estava na minha mente. Vamos criar curso de engenharia aeroespacial no país. Fiquei 2 anos lá, batendo lá na tecla no ITA, né, eu fiz o ITA, então, para justamente ter um curso lá. E depois de 2 anos, a USP de São Carlos me chamou, a gente até criou todo a estrutura, criamos com o professor Catalano lá também, toda a parte, o currículo para aeroespacial,
e a USP acabou entrando numa depressão econômica, mas acabou o curso, está para sair, mas ficou nesse para sair bastante tempo. Enquanto isso, a UITA criou o curso lá de Engenharia Espacial, a Universidade Federal da ABC tem, a Universidade de Minas Gerais, a UNB. Hoje nós temos vários cursos públicos de engenharia aeroespacial e eu estou feliz por causa disso. E eu tenho certeza que os 21 que perderam a vida lá também estão felizes por causa disso. Ou seja, a base continua a se arrastar, quase que o nosso programa espacial perdeu a base porque foi invadida, e as terras lá e etc. Mas a gente ainda tem muita coisa a fazer para tornar aquela base comercialmente ativa. Lembra que teve uma conversa toda, né? Vai ser privatizada, vai ser vendida, vai ser alugada, coisa assim. Então, na verdade, é tornar essa base comercialmente ativa de forma que renda lucros para o programa espacial, que a gente possa desenvolver outras coisas. O Kennedy Space Center, por exemplo, hoje em dia, depois da parada dos ônibus espaciais, se tornou uma base comercialmente ativa, como a gente queria fazer com Alcântara. E o exemplo está lá. Hoje rende recursos para a NASA, com lançamentos, etc. É um mercado muito grande que a gente tem que explorar, né, em Alcântara ali e em outros lugares também. Você falou dessas aeronaves que hoje levam e que estão desativadas e que não estão, hoje está sendo aproveitado as espaçonaves russas, inclusive você viajou a bordo de uma delas. Mas já estão trabalhando aí, já estão fazendo até espaçonave não tripulada que foi lançada e voltou esses dias. E parece que logo teremos a retomada pelos Estados Unidos dessas aeronaves, não é? Tem. Essa é uma coisa muito boa. O programa espacial americano, ele está em ascensão, franca ascensão. Ele passou por um momento muito difícil ali por 2008, 2009, quando teve todo aquele problema econômico nos Estados Unidos, uma crise econômica, depois uma crise de empregos. E a NASA optou por uma solução bastante interessante e incentivar as empresas privadas para o desenvolvimento de sistemas espaciais, e a NASA então compra esses sistemas do setor privado nos Estados Unidos. Com isso, a SpaceX, por exemplo, saiu de 500 funcionários para 6.000 funcionários, como tem hoje. Ela é capaz de fazer 80% de um foguete, de uma cápsula, ali dentro da sua fábrica, que fica em Hawthorne, né, do lado de Los Angeles ali. Aliás, eu fui convidado para trabalhar com ele já 2 vezes. Né? Eu não fui por quê até agora. Porque minha especialização são sistemas, integração de sistemas, especialmente interfaces humanas. Fui lá visitar a fábrica 2 vezes. Eu não comecei a trabalhar com eles porque eu tinha que ficar 100% do meu tempo lá, e eu tenho a fundação aqui também para cuidar. Então, se eu ficasse lá, eu não teria, por exemplo, eventos como esse que vão ter aqui em Bauru. Então, existe um sacrifício para poder fazer essas coisas. Mas o programa espacial lá, ele tem estado em franco crescimento. Esse ano, a SpaceX deve ter o Falcon 9, que é o foguete, com a Dragon já qualificadas para voo tripulado. Né? A Boeing transferiu para o ano que vem, mas o CST-100 da Boeing também já qualificado. Então, no máximo, até o final do ano que vem, os Estados Unidos recuperam o acesso ao espaço, não depende mais da Rússia. O Pedro Valentim diz o seguinte: na sua convicção como astronauta e conhecedor do espaço, você acha que estamos sós no universo, ou o universo está recheado de vidas? Não, eu acho que nós não estamos sós. Eu acho que existe vida fora do planeta Terra. Isso é uma teoria já, de certa forma, bastante aceita no meio científico tradicional. E começou basicamente com uma equação chamada equação de Drake, da década de 60, né, tentando colocar estatisticamente a probabilidade de vida fora da Terra, o que é bastante alto. Agora, quando a gente fala isso, lembrar que o universo é extremamente grande e as distâncias são extremamente grandes. Que existe vida é praticamente 100% de possibilidade fora da Terra. Que essa outra vida... seja humana, que ou que essa outra vida esteja aqui, ou venha aqui, com discos voadores, etc. Aí é outra conversa, existe um outro tratamento para isso. Mas tem muita gente, muito obrigado pelo telespectador. Está bombando aqui. O Carlos Eduardo Ferrazzo, astronauta, Bauru é eternamente grata ao que o senhor fez por nós. O senhor é um dos únicos bauruenses ilustres que não esquece das raízes e proporciona tantas coisas boas para a nossa cidade.
Eu sempre vou em seus eventos e levo toda a minha família que o adora. Receba o meu muito obrigado. Carlos Eduardo Ferraz. Ô Carlos, olha, obrigado pelas palavras e pelo apoio, participar. Então, só lembrando de novo, dia 10 e 11 de junho, né, é um sábado e um domingo. No sábado começa às 2 da tarde, vai até às 9 da noite. Depois no domingo das 9 da manhã até às 8 da tarde, até às 6 da tarde, lá no Aeroclube. Né? Então, aliás, e para quem quiser ver, eu esqueci de falar, isso é importante, tem um site, né? Se você entrar no www.eventoaereo.com.br, tem lá as informações, as atrações, as datas todas. Então, evento aéreo, é fácil lembrar, um evento aéreo em Bauru, então eventoaereo.com.br. Olha, alguém da prefeitura mandou esse seguinte e-mail aqui para você, Marcos. Parabéns por tudo que você fez por Bauru. Você levou o nome de nossa cidade para o Brasil e o mundo. Mas poucas pessoas, políticos e forças vivas aqui da cidade não sabem desta magnitude. Se fosse em outra cidade, daria muito mais valor. Você da área militar e sabe a importância que é ser militar. Não temos uma escola de polícia. O Coronel Meira tentou, mas não conseguiu. Nós temos um quartel do Exército. Tentaram, mas não conseguiram. Nós não temos uma escola de pilotos. Comentaram que Bauru ia ter, mas não tem. Até tem, viu? O Aeroclube forma pilotos e nós temos uma escola superior da aviação, que é aqui a IT. Na IT, né? Essa é uma coisa que tem que ser construída aos poucos, né, na cidade. E eu acho que tem que em termos de população, nós como o público, né, a gente que paga imposto, etc., a gente tem que pedir as coisas que a gente deseja para o município, para a comunidade. Né? Eu não estou falando fazer greve, fazer motim, nada disso não, mas é solicitar, bombardear, vamos dizer assim, de solicitações. Né? A gente quer isso, é se organizar e falar, olha, a gente precisa disso, porque às vezes a pessoa que está no comando, vamos dizer assim, da prefeitura, outras coisas, às vezes não tem exatamente a noção do que é necessário, qual que é o desejo, as necessidades específicas de cada local. Então é importante a gente colocar aquilo em prática. Lógico que existem os vereadores para isso também, né? Mas é importante sempre expressar esses desejos. Eu gostaria de ver essas escolas todas aqui em Bauru, né? Lógico, você fica sempre com essa expectativa. Eu fui a Joinville aí essa semana, vi lá, eles têm um parque industrial bastante interessante. Eu fiquei olhando aquele negócio. Falei, puxa vida, tem tanta indústria aqui em Joinville, né? A gente podia ter mais indústria lá em Bauru também, né? Pois é, eu vou falar sobre isso já com você. O Rafael do Flamboyant diz, Marcos, eu gostaria de saber um pouquinho mais do novo satélite. Não sei se ele vai querer acrescentar alguma coisa, o Rafael, que foi lançado em parceria com o Brasil. É verdade que todos os dados serão armazenados nele e os sistemas de fronteira também estarão neste satélite. Um abraço a você, que é o Rafael do Flamboyant. Rafael, eu não sei exatamente como que é o protocolo de operação desse satélite, é um pouco fora da minha área, né? Mas geralmente, né, como esse talvez tenha dados militares, etc., mas geralmente, vou falar como que existe na estação espacial, que é o comum que acontece em muitos satélites. Como a gente não consegue, algumas vezes, imagina, você tem a Terra, você está orbitando, no caso desse daí ele é geoestacionário, vamos supor que fosse um satélite orbitando a Terra como a estação espacial, você não consegue transmitir os dados o tempo todo para a Terra. Então esses dados eles são colocados num buffer, né, como a gente chama, eles vão sendo armazenados e quando você tem chance de disparar, né, para a Terra, eles são enviados todos de uma vez. Né? No caso da estação nós temos também 4 satélites que recebem os dados e transmitem um para o outro, né? São os TDRAS que a gente chama, e eles transmitem para o White Sands, e em White Sands depois esses dados são enviados para os destinatários. Mas a gente faz isso, os dados vão sendo armazenados no satélite, na estação até um certo ponto, dentro do buffer, e depois são descarregados e assim vai. Então tem esse sistema para não perder nenhum dado. Olha, o Roberval, ele diz o seguinte, ele gostaria que as forças políticas de Bauru reconhecessem o valor inestimável do astronauta e fizessem um museu em sua homenagem. Aí eu não sei se o Marcos até vai gostar de virar museu. Será que um dia isso vai acontecer, Marcos? Olha, eu acho bacana guardar a história assim tal, acho interessante, mesmo pensando no futuro, né, para a garotada olhar e imaginar o que dá para fazer. Eu gosto sempre de começar. Eu começaria, se eu tivesse que falar sobre o museu assim,
começaria a entrada, sei lá, os caminhos dentro de um museu desses, a sequência, falando que meu pai era servente de serviços gerais. Eu sempre começo, quando eu vou fazer palestra, sempre começo assim, para o pessoal olhar e falar assim, pô, não, é possível você fazer as coisas. Embora você não tenha recursos, no começo é possível você fazer as coisas. Eu começaria nisso, um museu pensando em termos de inspirar gerações. Aí eu topo, embora eu me sinta meio jovem ainda para isso, né? Então, deixa passar um pouquinho o tempo. Ô Marcos, a nossa produção colocou uma pergunta para você, e até aproveitando esse gancho que você falou de Joinville, e aproveitando esse gancho da pergunta que foi feita pelo Tiburcio, nós temos um aeroporto aqui em Bauru, que é o aeroporto que recebe os voos regulares e que está subutilizado. Não sei por que cargas d'água, este aeroporto poderia até ser transformado em aeroporto de cargas, poderíamos ter lá um suporte para um parque industrial, absorver a demanda de um aeroporto, enfim, essas coisas ainda não aconteceram. O que é que falta para tudo isso, para que tenhamos esta condição de ter este aeroporto, um aeroporto muito mais significativo para a vida econômica da cidade? Sabe que eu gostaria de responder isso pensando no meu ponto de vista um pouco de engenheiro de sistemas, né? Eu trabalho justamente com integração de sistemas. E uma coisa que a gente nota quando se trabalha com integração de sistemas é que existe uma certa sinergia que ela entra em operação no momento em que você consegue, com um bom projeto desse sistema, utilizar todos os subsistemas da forma mais eficiente possível. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer assim, a gente acabou de falar sobre um polo de tecnologia aqui. A gente acabou de falar um pouquinho sobre indústrias. Se a gente consegue, e isso faz parte, logicamente, do planejamento urbano, do planejamento dos destinos de uma comunidade, de uma cidade, de uma região, e se juntar com outras cidades para que isso também seja feito, como a gente faz na ONU. Eu sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, então isso faz parte do nosso trabalho lá também. Você poder juntar com as comunidades em volta, outras cidades, etc., na região, com todos os objetivos, né, fazer um polo tecnológico aqui, numa certa vocação, uma outra empresa que possa trabalhar naquela cidade, assim por diante, incluir esse aeroporto dentro desse planejamento, de forma que ele possa ser não só utilizado, mas super utilizado, né, por toda essa área. Como que a gente consegue encaixar esse aeroporto, por exemplo, com um polo de tecnologia? Ele tem que estar ele tem que estar nesse projeto, ele tem que entrar nesses planejamentos, né, de forma que a gente possa utilizá-lo, por exemplo, né, para importação e exportação. Ele tem um tamanho de pista considerável, ele pode ter cargas para isso aí. Tem, inclusive, capacidade até para sua ampliação. Tem, ali é uma área boa. A colocação desses elementos do sistema, dessas empresas que vão chegar, vão ser desenvolvidas aqui, desses startups, já com a ideia da utilização do aeroporto, como que ele pode contribuir para dentro desse sistema. Então, de novo, pensar sistematicamente naquilo lá e não esquecer dele, né, dentro desse contexto. E não esquecer das outras cidades também. A gente tem que aprender a trabalhar sempre em cooperação, né, Até porque nós temos alguns modais logísticos e que favoreceriam. Primeiro, a própria localização, o clima daqui ajuda. Você vê que quantas vezes o aeroporto ficou fechado ao longo de 365 dias, muito pouco tempo, embora que a tecnologia hoje, a aeronáutica permite chegar e descer com qualquer situação. E depois, nós temos também além do que da localização geográfica, nós temos uma estrutura viária que pode ser interligada, um modal rodoviário, um modal ferroviário, um modal aquático. Nós temos o Tietê aqui perto para poder interligar tudo isso. Eu acho que tudo isso era possível se pensar e se unir esses esforços para a obtenção desses resultados. Não, sem dúvida, e pensar na região como um todo. E foi basicamente o exercício que a gente fez com o estado de Roraima, né, cerca de 7 anos atrás, para a Fundação, a ONU, o estado de Roraima, as cidades, os municípios do estado, de como interligar as vocações, interligar as necessidades, né, e soluções de uma vez. Com isso você otimiza a utilização dos recursos, inclusive recursos como aeroportos, estradas e etc.
o que é bastante interessante para a região como um todo, mas isso exige uma coordenação regional intensa, né, com a definição de objetivos, com um planejamento claro, com a aplicação desse planejamento, a execução disso, né, de forma, de novo, aquela questão do programa espacial e de outros programas de ciência, mas de forma continuada, né, e dentro do, ou seja, não mudar dentro de 4 anos, ok, muda tudo que estava sendo feito. Não, isso é interesse de todo mundo, não é de uma administração ou de outra, é para ser continuado esse tipo de trabalho. Então, eu acho que é bem possível e deve ser feito. Às vezes a gente vê um aeroporto, assim, fica muito tempo, parece que está sem utilização, de uma hora para outra ele começa a ser utilizado de uma forma muito intensa, porque algo aconteceu como isso, ele foi integrado dentro de um sistema maior, para que ele pudesse fornecer serviços e etc. Então, acho que a possibilidade aqui, sem dúvida. Quando a gente fala de polo tecnológico, inclusive eu estou falando aqui pensando nisso, mas sabe uma coisa que eu estava conversando, que eu acho que seria, embora eu seja da área aeroespacial, e eu gostaria muito de ver Bauru no desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais, mas isso já acontece em outras cidades, né, em outras regiões do país, como São José dos Campos, por exemplo. Mas fala-se sempre de um curso de engenharia, de medicina aqui em Bauru. E quando a gente pensa em medicina, a gente sempre pensa na parte de serviços de medicina. Mas por que não pensar na parte de tecnologia associada aos serviços? Né? Por exemplo, desenvolvimento de inovações, etc., aplicados à área de medicina. Que eu não vejo tanto disso sendo desenvolvido no Brasil, ou nenhum polo com isso. É só um exemplo de uma possibilidade, né, de coisa. E muitas outras possibilidades podem vir a partir daí. E eu estou, como eu já falei com a prefeitura, né, e repito aqui, completamente à disposição para ajudar nisso. Marcos, deixa eu dar uma pitadinha na política aqui com você. Antes de encerrar, nós estamos aí estourando o horário. 2 coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre este novo governo que nós estamos aí comemorando hoje, 1 ano de governo Temer. E segundo, como é que você vê, embora você permaneça há muito tempo aqui no Brasil, você também permanece fora, desta operação Lava Jato, que aconteceu e que detectou, e a finalidade é exterminar esta corrupção que campeia entre os vários setores públicos deste país. Olha, 1 ano de governo Temer, né, eu acho que eles têm uma tarefa muito difícil, primeiro, né, há que se colocar que você pegar um país numa situação tumultuada politicamente, economicamente, é sempre difícil, e você colocar as coisas no eixo, né, não é fácil. Sempre, meu pai falava uma coisa interessante nisso, ele falava assim, olha, a melhor maneira de você desagradar todo mundo é você tentar agradar um a um. Ou seja, muitas coisas você precisa ter um planejamento, tomar uma decisão e que aquela decisão seja boa para todos, né? E seja boa para a maioria, eu quero dizer. Mas algumas vezes sempre vai ser difícil, né, de ser tomada. Algumas pessoas não vão gostar do que está sendo feito. Eu, como você sabe, eu não participo ativamente na política, né? Mas eu acredito muito que se todos nós nos juntarmos, né, todos brasileiros, né, nos juntarmos no sentido de apoiar as boas ideias e dar a sua parte de sacrifício, porque geralmente o que acontece é que a pessoa quer ver o que tem de bom aí para mim, né? Eu não quero me sacrificar para ajudar a comunidade. A gente tem que começar a pensar um pouco diferente. Vamos fazer de uma certa forma que a gente, com o nosso trabalho, com as nossas ideias, a gente apoie a comunidade, embora seja um pouco desconfortável para mim, no certo começo, fazer certas mudanças. Mas eu acho que a gente tem que apoiar o governo. Está no meio do caminho, tem 1 ano, tem mais um aí pela frente, né, até o final do ano que vem. E eu espero que as coisas melhorem, que fiquem mais estáveis. Eu não sou muito otimista em ter uma economia subindo que nem louco no ano que vem, mas a gente precisa, utopia, né? Mas a gente precisa de mais estabilidade. Dentro dessa estabilidade, o que eu vejo, operações como a Lava Jato, tem uma função muito grande, porque mostra, do ponto de vista internacional, que a gente está fazendo alguma coisa, né, no sentido de acabar com essa corrupção. Porque, de novo, agora falando sentido ONU aqui, quando você olha para um país, uma das primeiras coisas que você analisa antes de indicar a instalação de novas empresas, etc., na participação daquele mercado, é se aquele país ele tem um governo bem instituído, as instituições são sólidas e que você não tenha corrupção.
né, ou que tenha o mínimo possível disso, ou que as coisas estejam feitas. Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, é difícil, mas tem que ser feito, é aquelas coisas que a gente não pode evitar, né? Eu sinceramente espero que as pessoas que devem alguma coisa, elas paguem por isso, né, e que o país volte à normalidade, porque quando a gente, para quem trabalha em educação, e você vai em lugares no país, você vê, pô, como é que o pessoal tem essa escola que assim, que não tem recurso para nada, né? Se existe provisão de recursos para que isso não fosse feito. Aí você vê o vazamento de dinheiro para outras coisas, fala, pô, tá aí, né? Ciência e tecnologia, quando você tem uma missão espacial, por exemplo, às vezes o pessoal pergunta, pô, para que serve eu investir em uma missão espacial? Mas todo aquele recurso que entra e que você consegue aplicar em outras coisas, a gente chama de spin-offs, né, disso, tem um resultado. A coisa que não tem resultado é dinheiro perdido, jogado no ralo com corrupção. Isso é uma coisa difícil de se engolir. Então, estou torcendo para que tudo isso dê certo, né, e tenho certeza que o Brasil inteiro também não quer mais ver esse tipo de coisa na televisão. Não porque está escondido, mas porque não existe mais. Marcos, nesse encerramento fica aí a chance que você tem para poder falar desses arraiar aéreo que vai acontecer e as suas pitadas finais nesse aspecto, porque com certeza o bauruense estará presente e diariamente aqui na TV Prevê você estará convidando o público para estar presente. Olha, eu queria, primeiro, agradecer por essa oportunidade, né, e dizer aqui para todos aqui de Bauru, né, da minha cidade de Bauru, que eu espero vê-los, né, encontrar com cada um de vocês lá no dia 10 e 11 de junho, é um sábado e domingo, no Arraiá Aéreo, Inspirando Gerações, lá no Aeroclube. No sábado, começando às 14 horas até às 21 horas. No domingo, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Tem muita coisa para se ver. O Esquadrilha da Fumaça vai estar aqui também. Tem muita coisa para a família, festa junina e tudo mais. No site www.eventoaereo.com.br você tem todas as informações lá. Aproveito para agradecer, né, a todos aqui, a TV Prevê, agradecer a todos aqueles que nos apoiam, as organizações que participam. Não vou nem me arriscar a falar todos os nomes assim, mas de topo de cabeça ajudando, né, no patrocínio também a IT, a Shell, a Truckvan, né, que está lá com a gente, e para aquelas outras empresas que queiram participar, as instituições que queiram participar, ainda há tempo, né? Então, pelo próprio site do evento, existem maneiras de você entrar em contato, eventoaereo.com.br, participe, porque é um evento social com uma finalidade nobre de motivar a educação através de ciência e tecnologia, e é um evento de família que a gente precisa tanto para que essas gerações que cresçam agora não tenham que enfrentar questões como lava-jato, corrupção e nada disso, para que eles tenham um país melhor. E a gente constrói esse país através da educação. Eu quero agradecer imensamente ao astronauta Marcos Pontes, que é bauruense, e que está promovendo este evento e com certeza vai contar com o apoio de muita gente e a cidade inteira estará irmanada neste objetivo tão altruístico que norteia este arraiá aéreo. Muito obrigado por ter vindo aos estúdios da TV Prevê e com certeza nós estaremos presentes divulgando e enaltecendo e colocando este evento no seu realmente lugar de importância que ele serve para aquilo que se propõe. Aos que estiveram nos acompanhando, os nossos agradecimentos. Certamente estaremos de volta e o telespectador estará conosco nos horários alternativos do nosso telejornal na próxima segunda-feira. A todos um excelente final de semana e até segunda, se Deus assim nos permitir.